para a prática, assim como a receita está para o bolo. Se a receita estiver errada, o que acontece com o bolo? Vai sair errado. Então, se a nossa doutrina não for a da Bíblia, nós faremos coisas que não vão agradar ao nosso Deus. Por isso que eu gosto de lembrar sempre aquela equação da ética cristã, que crença declarada mais crença aplicada é igual a uma crença real. Se eu creio uma coisa e eu vivo uma outra coisa, a minha crença é falsa. Então eu gostaria de ajudar os irmãos hoje, em nome de Jesus, a fortalecer a sua crença. Porque nós não vamos ter paz, não vamos buscar santificação, se nós não tivermos convicção que temos sede e fome dessa presença de Deus cada vez mais acentuada em nossas vidas. E eu não preciso que os irmãos abram, que eu vou abrir outro texto, mas somente dizer aqui, ler para os irmãos o que está escrito em 1 Timóteo 3, verso 14. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então os irmãos aqui são coluna e firmeza da verdade. E este é o nosso livro. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia num texto muito conhecido. Eu poderia até pedir a alguns dos irmãos aqui mais experientes que viessem aqui contar a história toda e dizer o texto é de cor. Mas vamos à palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 16, verso 19, onde está a história do Lázaro e do rico. Notem vocês que isso não é uma parábola. Jesus contou parábolas o tempo todo, mas aqui ele não disse que é parábola, aqui é uma história. E Jesus não ilustraria uma verdade com uma mentira. Então, partindo desse princípio, vamos então ao texto. E eu pedi para o pessoal da mídia projetar a Amanda, né, Amanda? Então já vamos devagarzinho, seguindo aí. Ah, é Sofia hoje, né? Tá bom. Então, olha, gente, pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu gosto dessa versão aqui. E eu vou lendo e já vou explicando algumas coisas, para depois entrar então na aplicação disso tudo. Diz a Bíblia então em Lucas 16, 19, que havia um homem rico, que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão, para Deus. O rico também morreu e foi sepultado no inferno. Então o Lázaro morreu e foi para o céu. O rico morreu e foi para o inferno. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e de longe viu Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão. Agora ele está chamando Deus de Pai. Você chama Deus de Pai? Deus é seu Pai. Se é o seu Pai, você é filho dele. Então, talvez aquele homem nunca tenha chamado Deus de Pai, mas agora, na hora do aperto, do tormento eterno, do fogo, ele está dizendo: Pai Abraão. E ele disse: gente, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Gente, o rico não mudou nada. Lá no inferno,
Ele ainda queria explorar o pobre do Lázaro. Mande que Lázaro molhe o dedo em alguma água e venha refrescar a minha língua. Será que ele se lembrou que o Lázaro nunca recebeu um prato de comida dele? Que comia aquela comida dos cães? Mas agora o Lázaro começa a ter um certo valor. Então, minha gente, Abraão, porém, lhe disse: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Irmãos, a Bíblia não fala de purgatório. Pode ser que você já experimentou um purgatório, mas purgatório não tem na Bíblia. Um dia desse eu li no jornal que estavam promovendo uma celebração religiosa, não vou dizer o nome, você já sabe, para a alma de alguém que tinha morrido há 225 anos atrás. Eu fiquei penalizado. Alguém que está no purgatório 225 anos atrás, pobrezinho, né? Mas o Lázaro morreu e não teve purgatório, não, foi para o seio de Abraão. E o rico morreu, não teve purgatório, foi para o inferno. Guardem bem isso que eu estou falando para vocês. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que eu mandes a família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Irmãos, nós cantamos ainda há pouco: Jesus, o plano perfeito. Esse rico miserável, até no inferno, quis mudar o plano de Deus. O plano do Senhor não foi perfeito, não é perfeito, porque eu não entendi isso. Ele respondeu: não, pagão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés, nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Minha gente, quem morre com Jesus vai imediatamente para o céu. Lembra que Jesus disse para aquele ladrão da cruz? Vamos repetir? Em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão morreu e foi para o paraíso, para junto de Deus. Agora tem um povo aí, até evangélicos, dizendo que existe um sono da alma. Alguém morre e fica aí num sono, até que chegue o dia do juízo final. E aí todos serão julgados, irão agora para o céu ou para o inferno. Mas o Lázaro já estava lá no céu, e o rico já estava no inferno. E tinha gente morando aqui na terra ainda. Lembra que nós lemos? Mande que alguém lá fale para os meus 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Lázaro no céu, o rico no inferno, e ainda tinha gente morando aqui na terra. Irmãos, quando na transfiguração apareceram Elias, Moisés e Jesus estavam lá, e que o pai disse: este é meu filho, a ele ouvi. Era o plano perfeito de Deus em Jesus. Moisés, os pais, o Elias, os profetas. Pense um pouquinho agora. Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. O Elias, de onde veio o Elias para estar lá? Onde ele estava? Ele não morreu, ele não foi sepultado. Como Enoque também não morreu. Para onde eles foram? Devia estar voando por aí, né? Aí Jesus chamou, eles vieram para o Monte da Transfiguração. Agora o Moisés não pode, ele deve ter aparecido lá limpando assim a poeira do paletó, né? Porque ele devia estar sepultado, ele foi sepultado. E aí ele veio se limpando para poder
está lá no Monte da Transfiguração. Será que isso faz algum sentido? E aqueles que foram cremados, aqueles que morreram e os peixes comeram, onde está esse sono deles? Irmãos, quando alguém morre com Jesus, vai para o céu. A palavra de Deus diz que os justos, o caminho dos justos é eterno para o céu, os ímpios perecerão. A palavra ímpio vem da palavra pios, que quer dizer adorador. Quando a gente fala de ímpio, é aquele que não adora o Deus Todo-Poderoso. Esse é ímpio, não adorador. Por isso que tem a palavra piedoso. O piedoso é uma pessoa que adora ao Deus Todo-Poderoso. E o ímpio é aquele que não adora ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, você está adorando ao Deus Todo-Poderoso? Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Tempos atrás eu estava numa vigília, numa igreja grande, uma noite de vigília. E lá às 2 da manhã o pastor me deu uma palavra para dar uma reflexão bíblica para aquele povo. E eu perguntei para aquele povo ali: quantos aqui, se morrerem agora, tenho certeza que irão para o céu? E nem todas as mãos se levantaram, não. E estavam lá. Eu creio que a maioria, ou quase todos, eram crentes. Numa noite de oração, geralmente os crentes tocam. Alguns crentes que não tinham certeza do céu. Não existe alguém dizer: eu fui crente. Ou você é um crente, ou você nunca foi. Porque Jesus disse em João 10, 28: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém vai tirar vocês das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que eu. Ninguém vai tirar vocês das minhas mãos. Posso ouvir um amém? Amém. Se as nossas obras não nos salvam, as nossas boas obras não salvam ninguém, mas os meus deslizes, os meus tropeços na vida cristã também não vão me condenar para o inferno. Porque eu sou salvo é pela graça, não é porque eu mereço, não é porque eu fiz a minha salvação. Efésios 2, 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque fostes formados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, nós temos que buscar a vida santificada, vida reta, como diz o tema dos irmãos. Buscar a santificação e a paz, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Querido, você tem visto o Senhor nas suas orações, nos cultos? Você tem visto o Senhor? Tem estado com o Senhor? Tem tido comunhão com o Senhor? Irmãos, existem 5 crenças a respeito da salvação. Precisa guardar esses nomes. Já citei para os irmãos uma vez isso, mas eu queria reforçar. Existem os universalistas, existem os pluralistas, existem os inclusivistas, os aniquilacionistas e os exclusivistas. Eu queria que no final dessa palavra você pudesse se situar onde você está. Se você é um universalista, se você é um pluralista, se você é um aniquilacionista, se você é um inclusivista, se você é um exclusivista. Irmãos, mas antes disso eu queria explicar para vocês uma coisa. O nosso Novo Testamento foi escrito em grego. E a
grego há 3 palavras sobre tempo. O tempo que nós conhecemos. Quando eu olho para o meu relógio, eu falo do meu cronômetro. Vem da palavra grega cronos, que quer dizer então o tempo que nós vivemos. Então aqui hoje à noite esse púlpito vai ser o meu cronos, tá bom? A minha vida está aqui nesse púlpito. Se eu sair daqui, eu não estou mais no cronos. A outra palavrinha para tempo na Bíblia é o kairos, o tempo de Deus. Eu não sei quando o pastor Edivan vai morrer, mas o Deus sabe. Então esse é o tempo que só Deus sabe. Nem Jesus sabia quando estava aqui no mundo. Ele disse essas coisas, Deus levou para si. Ele não sabia qual é o tempo da volta dele. Então ele estava vivendo o kairos. Mas a outra palavrinha que a gente usa para pensar no tempo é eternidade. E eternidade é a palavra anios, que quer dizer 1000 anos para Deus é como um dia que se passou, e um dia é como 1000 anos. Gente, nós podemos viver aqui, a minha vida está aqui. Eu posso viver, eu tive um tio que viveu 107 anos. A esposa dele morreu quando ele tinha 106 anos, e ele ainda dirigiu o culto fúnebre dela, que ele era pastor. Mas o meu tio, Higino Teixeira de Souza, que viveu 107 anos, ele viveu aqui no Cronos. Mas quando ele morreu, ele caiu na eternidade. Pastor, o que é eternidade? Eu queria que você calculasse aí um instantezinho o que é eternidade. Vamos pensar num passarinho. Ele pega uma gota d'água todo ano no Oceano Índico, no Oceano Pacífico e põe no Oceano Atlântico. Uma vez por ano. Quando ele conseguir transportar toda a água do Pacífico para o Atlântico, passou 1 minuto na eternidade. Dá para você calcular um pouquinho o que é eternidade aí? Agora, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 25. Se você não entender essas 3 palavrinhas, você não entende o que Jesus disse em Mateus 25. E ele disse lá em Mateus 25, que quando vier, o verso 31, ele disse lá que quando vier o Filho do Homem em sua glória, com todos os anjos acessarem no trono da sua glória, e separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Ao 33 diz: e colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. E diz que todos comparecerão diante de Deus. Se eu pensar no meu cronos, eu tenho que pensar assim, que o pessoal vai morrendo, vai dormindo, vai morrendo, vai dormindo, mas um dia a multidão, que eu nem sei como é que vai caber naquele lugar, vai chegar tudo perante Deus, e Ele vai julgar. Então, se fosse assim, o Lázaro não estaria no céu, o rico não estaria no inferno, o Elias, aquele ladrão da cruz, estava em algum lugar, mas não no destino eterno. Mas aqui Jesus disse, então, gente, entendam que o juízo de Deus está sendo feito agora. Se eu morrer agora, eu já estou diante do trono de Deus para o julgamento. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:10. E depois todos haveremos comparecer diante do tribunal de Deus. Mas se eu morrer hoje eu já estou diante do tribunal de Deus. A gente sabe muito bem João 3,16. Às vezes a gente não sabe João 3,17. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê está salvo, mas quem não crê
já está condenado. Então, gente, nesse dia, quando você partir deste mundo, Deus vai separar cada um de nós, e aí, olhando para a eternidade, a multidão, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, colocará as ovelhas à sua direita e dirá: vinde-me, diz o meu Pai. Eu estou agora no verso 34. Agora o verso 41 diz: e também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Há três semelhanças entre o céu e o inferno. No céu, o céu é eterno, o inferno também é eterno. Guarda isso. É um tormento eterno e um gozo eterno. O céu foi preparado por Deus, e o inferno, pasmem os senhores, também irão esses para o castigo eterno, para o inferno preparado para o diabo e os seus anjos. E o verso 46 desse mesmo texto diz que irão estes, aqueles que foram colocados à esquerda, para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Vamos dizer bem bonito João 3,16? Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem vida eterna? Perguntaram a um pastor: pastor, será que alguém pode perder a salvação? Ele disse: depende de quem o salvou. Se foi meu pai e minha mãe que me salvaram, eu vou perder, mas se foi Jesus, jamais pensei. Porque ele disse: dores a vida. Irmãos, então eu quero falar sobre os universalistas. Eles creem que no final Deus é um Deus bondoso, misericordioso, piedoso. Você pode falar outros nomes por aí. E eles então, eles creem que todos vão ser salvos, que Deus vai dar um jeitinho para todo mundo ser salvo. Irmão, se eu crescesse isso, eu não estaria aqui. Eu creio que o pastor Divano não estaria aqui, não. O pastor Jefferson seria pastor, porque nós não cremos isso, não. E se todos um dia serão salvos, embora Jesus tenha morrido por todos, mas nem todos serão salvos. Ele disse em Mateus 7,21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos sejam o conhecimento da verdade. Agora, irmão, se eu creio que todos serão salvos um dia, Calvário, Jesus morrendo na cruz, tudo isso foi um teatro, porque não resolveu nada, porque todo mundo vai estar salvo com Jesus ou sem Jesus. Nem posso pedir um amém, que alguém descuidadamente pode dizer amém, né? Mas a Bíblia diz que irão estes para o castigo eterno e aqueles para o gozo eterno. Vai haver separação entre os perdidos e os salvos. De que lado que você está? Você já está salvo? Você jamais está pronto para receber 20 benditos? Ou você ainda está sujeito a receber um apartai-vos malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos? Existem os pluralistas. Pluralistas creem que qualquer religião é boa. Irmãos,
um sujeito chamado Jim Jones, na Guiana, alguns anos atrás. Pode olhar no Google lá, o Jim Jones, sobre a vida dele. Ele levou uma turma, quase 1000 pessoas, para uma mata, lá na Guiana. E ele levou toda aquela gente a se matar. Eles tomaram veneno e eles todos morreram. Sobraram alguns, porque eu mesmo contar a história. Parece que sobraram 18. Essa religião é boa, gente? Você iria com o passeio de roupa no mato, para todo mundo lá se envenenar? Essa religião é boa? Outra religião que há pouco tempo eu lia nos jornais, estava lá na Bahia, colocando crianças dentro do mar e afogando as crianças. É boa essa religião? A Bíblia fala daqui de uma religião em Levíticos que tinha um Deus chamado Moloque. E eles então colocavam as criancinhas recém-nascidas, perfeitas, acendiam fogo naquela estátua, e quando ela estava incandescente, vermelhinha, eles colocavam crianças ali para serem tostadas, assadas, como culto a esse Deus que eles querem. Você acha que essa religião é boa? Esse ditado, qualquer caminho leva a Deus, quem tem boca vai a Roma, qualquer caminho vai a Roma, então qualquer caminho vai ao céu. Não, senhores, não, irmãos. Vamos dizer para essa gente, João 14,6, o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, a não ser por Jesus. Eu tenho uma pergunta para você. Vamos supor que é de Mateus, hein? Mateus está aí. Mateus, vamos então pensar no Mateus aqui. O Senhor vem. Primeiro a minha pergunta. Você acha que aquele que é perdido lá no Japão, nem sei se no Japão tem índio, mas vamos pegar um índio japonês, lá na floresta, no meio do mato, ele está perdido, sem Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, pobrezinho, coitadinho, ele não sabe nada sobre Bíblia, nada. Vocês acham que ele tem alguma chance de ser salvo? Não responda não, mas pensa só aí. Eu acho que Deus vai ter um jeitinho para ele. Aí o Mateus agora é chamado por Deus, e ele deixa a gente chorando aqui. A gente vai dar oferta para ele ir para o Japão, viu, Mateus? Pode acontecer. E aí o que acontece? O Mateus chega lá, aí vai enfrentar os budistas, alguns até muçulmanos, alguns dos mahaviristas, alguns dos hinduístas. Ele vai enfrentar. Aí chega lá e começa a pregar Jesus, e prega. E alguns dizem: não, eu prefiro ficar com o Buda, eu prefiro ficar com o Mahavira, eu não quero Jesus não. Neste caso, o Mateus foi lá levar salvação ou perdição? Se eles têm alguma chance de serem salvos sem ouvir sobre Jesus, quando eles então ouvirem e não creram, eles agora estão perdidos, porque eles não aceitaram. O Mateus então foi lá levar salvação ou perdição? Foi levar perdição, porque se eles estavam salvos na ignorância, o Mateus foi abrir os olhos deles. Então agora eles estão perdidos. Não seria melhor que Jesus nunca tivesse vindo nesse mundo? Porque aí todos teriam salvos pela ignorância. Vamos lembrar, irmãos, Romanos 3,23, o que diz lá? Todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, aquelas pessoas, se não ouvirem Jesus, elas não vão se perder não, elas já estão perdidas.
todos estão mortos nos pecados. E a Bíblia diz isso em vários lugares, que nós nascemos nos nossos delitos e pecados, estamos mortos neles. Então qualquer pessoa no mundo já está morta. A única pessoa que pode dar vida para eles é Jesus. E se não ouvirem de Jesus, eles não têm diferença, vão continuar mortos. Creio que Jesus disse, irmãos, me deram um folheto uma vez, escrito assim: o que você precisa fazer para ir para o inferno? Eu fiquei até contente, né? Porque aí eu leio e não faço, não vou. Quando eu abri o folheto, que decepção, estava em branco. E dizia, a outra capa: você não precisa fazer nada, já está indo. As pessoas sem Jesus já estão indo. Não precisa fazer nada mais, não, já estão indo, porque estão mortos nos delitos e pecados. Somente Jesus pode nos vivificar-nos na vida. Por isso nós cantamos, né? Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Se eu não olhar para Jesus, eu não tenho vida. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, então nós não somos pluralistas. Também nós não somos inclusivistas. Os inclusivistas pregam que a pessoa que é boazinha, que nunca mentiu, quem aqui nunca mentiu? Olha, não quer saber não, você vai mentir agora. Não é? Alguns acham que alguém que nunca mentiu, nunca fez mal, sempre dá esmola, sempre dá uma ajuda para lá e para cá, esse vai ser salvo pelas obras. Irmãos, alguns acham que até alguns ateus serão salvos. Aquele que diz assim: eu sou ateu, graças a Deus. Que ateu, né? Minha esposa teve um professor, você pode até pesquisar, você que gosta disso, chama-se Nelson Melo. Ele é um dos maiores pesquisadores no mundo de Alzheimer. Ele viaja de país dando conferência, e ele pesquisa, ele tem pós-doutorado em biologia. E ele já veio aqui algumas vezes da cruzada dar palestra para a gente sobre neurologia, sobre outras coisas. Mas, imagina, eu vou trazer um ateu para dentro da igreja, mas ele não é ateu mais não. Ele deu uma aula lá na Univale de Santa Catarina. Minha esposa estava lá na conferência que ele estava dando, e então ele gastou 1h30 provando que Deus não existe, ou tentando provar que Deus não existe. E no final daquela conferência, minha esposa chegou para ele e falou assim: professor, eu não entendo, eu sei que o senhor é doutor aí, pós-doutorado, mas eu não entendo o senhor gastar 1h30 para dizer que Deus não existe. Se ele não existe, não existe. E ele depois contou para a gente: olha, aquilo deixou completamente atordoado. Como que eu sou um doutor, um pós-doutorado, cientista, agora eu gasto tanto tempo para negar uma coisa que não existe? Hoje lembramos de uma igreja evangélica lá em Florianópolis. Ele se converteu a Jesus. Não sei se vocês leram de um professor que estava numa sala na faculdade, e ele então disse para os seus alunos: olha, Deus não existe. E falou uma opção de coisa lá, e toda hora ele repetia isso. Mas um dia ele levou um ovo e botou dentro da gaveta. Quando ele começou a aula, fez a chamada, ele tirou o ovo da gaveta e ele mostrou a turma aquele ovo. Hoje, para provar que Deus não existe, eu vou rolar esse ovo aqui na mesa. E se esse ovo cair no chão e quebrar, aí vocês vão de crer que Deus não existe. Agora, se Deus guardar esse ovo e ele não quebrar, aí eu vou admitir que Deus possa existir. Porque o normal de um ovo caiu de uma mesa é quebrar. Aí ele desafiou, tinha até alguns crentes lá na turma, né? Ele disse: quem de vocês vem aqui para provar que Deus existe? Aí um aluno muito simples falou: professor, não tem jeito de discutir com o senhor.
E ele disse para o professor: eu poderia pelo menos fazer uma oração? O professor: pode orar à vontade, isso para mim não vale nada mesmo. Aí o aluno ajoelhou lá em frente à mesa e fez uma oração: Senhor, que esse professor role esse ovo sobre a mesa e quando ele cair no chão não se quebre. Agora, se esse ovo não se quebrar, que o senhor mate esse professor. E agora ele põe o ovo na mesa e os alunos lá: rola o ovo, professor, rola o ovo. Ele não rolou o ovo, ele disse: vamos deixar de brincadeira para a aula. No fundo ele queria que Deus existisse. Irmãos, não somos inclusivistas, não tem que, Deus não vai incluir nada. Também nós não somos aniquilacionistas. Os aniquilacionistas creem que a gente vai para o céu e vai ter um gozo eterno no céu, lá na eternidade, no céu que eles acham que existe. Mas aqueles que forem para o inferno vão se queimar logo, virar fogo, cinza e acabou. Irmãos, o rio estava lá, né, já sofrendo em tormentos, pedindo até água. Ele estava lá, ele não tinha morrido não, porque a Bíblia diz que o castigo é eterno. Eu disse que Deus criou o céu, Deus criou o inferno. Eu disse que o céu é eterno, o inferno é eterno. Agora no céu eu vou saber que eu sou o meu. Eu quero ver Jesus, eu quero abraçar vocês. Eu quero dizer: lembra daquele dia lá em Cancela Preto? Eu vou abraçar os irmãos. Eu saberei quem eu conheço aqui. O Jefferson, eu estou abraçando o Jefferson, mas eu conheço o Jefferson. Mas eles creem, né, que morreu, foi para o inferno, acabou. E creem ainda que, como os hinduístas creem que nós temos um estado impessoal da alma. Quando a gente morre, são reencarnacionistas. Morre e volta, morre e volta. Irmãos, se isso fosse verdade, quando a pessoa morre, sobe, e sobe melhorado, mas aí não está joia, volta para melhorar um pouco mais aqui na terra. Se alguém pode melhorar aqui, né? Só pelo sofrimento que alguém talvez pudesse melhorar. Mas acho que o sofrimento melhora, purifica. O mundo estaria hoje melhor ou pior se isso fosse verdade? Cada vez melhor, porque quem morre ruim já nasce de novo, melhora um pouquinho. A coisa está piorando. O que a Bíblia diz, meus queridos, sobre a morte? Hebreus 9, 27. Vamos dizer juntos, quem sabe? Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois? Juízo. Eu fico com pena de muita gente que é caixão uma vez, caixão segunda, terceira. Já pensou 10 caixões a pessoa enfrentando aquilo tudo? Velório. Que tristeza. Mas a Bíblia diz: ao homem só morre uma vez. Irmãos, nós não somos reencarnacionistas, nós não somos aniquilacionistas. Você se enquadrou em alguma área dessas aí? Você é um universalista? Você é um pluralista? Você é um inclusivista? Você é um aniquilacionista? Se você não pensa nisso, graças a Deus, que agora eu vou dizer o que os crentes são. Nós somos exclusivistas. Por isso que eu vim com essa camisa aqui, olha, lembram dela? Da campanha de missões nacionais. Qual o tema de missões nacionais este ano? Lembram ainda? Vamos dizer juntos? Em nenhum outro, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos dizer juntos então que só Jesus Cristo salva? Só Jesus Cristo salva.
Jesus como Salvador. Aquele Jesus que nasceu no Natal, aqui viveu, sofreu, morreu na cruz, fez milagres. Ele estava. A Bíblia diz em João 1:1 que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E no verso 2 diz lá: e ele estava no princípio de todas as coisas, e nada do que foi feito se fez sem ele. Por isso que a palavra hebraica para a criação, Gênesis 1:1, diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas esse Deus aí é plural, a palavra é Elohim. Elohim Bereshit bara Elohim tam van haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Irmãos, Jesus existe antes do mundo. E ele orou em João 17: glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas esse Jesus agora se tornou carne e veio viver entre nós. E agora, irmãos, Deus diz em Hebreus 1:1: Deus tem outrora falado aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias falou-nos por seu Filho. Então hoje Jesus é o Filho de Deus que está conosco e que pode nos salvar, porque Ele morreu na cruz, deu sua vida para que um dia nós tivéssemos a nossa eternidade no céu. Preciso